alinhado. Agora a gente fez a introdução, você já está sabendo o nome de todos os botões aqui. E o que que acontece? Qual que é o maior problema de quem trabalha com RTK, na maioria das pessoas que trabalham com RTK? O maior problema é receber quando compra o RTK, é receber um treinamento muito básico, um treinamento que a gente fica com dúvidas em campo. E o que que acontece normalmente? A gente vai para campo quando tem esse conhecimento básico, a gente simplesmente vai para campo, posiciona o nosso equipamento na onde quer coletar. Vou dar um exemplo aqui, configura o nome do ponto e escreve a descrição. Eu vou escrever essa descrição aqui, ó, muro nesse momento. Vou clicar aqui no verde e aperto o botão para coletar. Então a coleta de pontos é simplesmente essa, não tem nada de errado com isso, correto? Eu vou continuar aqui, vou para o próximo muro aqui lá embaixo, ó. Aqui, esqueça aqui essa imagem, a gente está coletando alguns pontos aleatórios e perceba as ferramentas, a introdução aqui. Aí eu vou coletar esse próximo ponto com o nome muro também, a descrição não muda. Agora, o maior problema acontece aqui, ó. Quando a gente vai mudar de descrição, terminou o muro, eu vou começar a coletar o que? A estrada. Então eu vou editar aqui e vou escrever estrada. Isso aqui lá em campo. Vou clicar aqui no verde e vou coletar esse ponto. Então vou coletando, normalmente as pessoas fazem isso, tá? Estou te passando aqui o que acontece para você, para clarear aí o entendimento. Vou coletar mais um ponto de estrada, vou dar um zoomzinho aqui. Vou coletar mais um ponto de estrada e aqui chegou em um outro muro. Nesse momento dessa coleta desse muro aqui, bateu um sol rachando na sua coletora ou na coletora do seu funcionário e o que ele tem que fazer? Ele vai ter que mudar a descrição. E nesse momento de mudar a descrição, ele vai escrever, em vez de escrever muro, escreve alguma coisa errada, assim, ó, mupo, por exemplo. Vou clicar aqui no verde. E aí ele coleta esse ponto e a descrição já ficou errada. Vou continuar, ele vai continuando coletando esse mupo aqui, porque a descrição ficou errada, o sol não deixou ele perceber que ele coletou errado, e ele coleta uma porrada de ponto com essa descrição errada. Então aqui já começa a morar um problema sério de descrição, de escrita de descrição. Até aqui tudo bem, mas quando você for descarregar esses pontos, você vai ver que está com as descrições erradas. Às vezes você não consegue entender o que era essa descrição e como que a gente resolve esse problema. Isso daqui que a gente acabou de fazer, eu vou apagar, foi o levantamento básico, tá? Vou escrever aqui que é o básico do RTK, sem utilizar nenhuma função aí do Service CE. E agora a gente tem o que? A quarta opção, que é o avançado, que a gente faz uma combinação. O avançado é uma combinação de várias configurações. E você vai ver essa combinação que eu estou te falando, ó. Então o método convencional, aquilo que eu te falei, o método básico, a gente coleta o ponto sem nem saber o que está coletando e tal. Ah, deixa eu te falar uma outra coisa que acontece muito no método básico, ó. Deixa eu apagar todo mundo aqui de novo. Clicar aqui no verde e vou apagar todo mundo. Vou voltar aqui para coletar o ponto. O que acontece, voltando aí no básico, tá? A gente está aqui agora de novo, ó, porque eu esqueci de falar um negócio. Estamos no básico. Pessoal que coleta normalmente, trabalha normalmente com conhecimento básico, que significa o que? O básico aqui, ó, é mais ou menos 10% da capacidade total do equipamento, tá? Você ainda tem mais 90% aí de tirar proveito do seu equipamento. É uma notícia boa, ao mesmo tempo é uma notícia ruim, porque tem ainda bastante coisa. Então, olha só, quando você é solicitado para fazer uma coleta de pontos, vamos supor que a gente realmente foi solicitado para fazer essa coleta desses pontos aqui, e a gente coletou aí no método básico. Eu vou chamar esse cara aqui de divisa. Eu vou coletar, simulando aqui, a gente vai coletar todos os quarteirões, todas essas glebas aqui desse terreno, dessa propriedade. Coletar mais um aqui. Aqui eu aperto Enter, tá? Por isso que eu consigo, no teclado, por isso que eu consigo fazer uma coleta um pouco mais rápido. Vou coletar aqui. Eu vou dar uma acelerada aqui nas ideias, porque tem bastante coisa pra gente ver. Já foi meia hora aí de aula, né? E vou coletar um ponto aqui. Aí você coletou, a gente coleta normalmente todos os pontos, fez o levantamento planimétrico cadastral dessa área, coletou tudo que tem para coletar aí, mediante aí ao serviço que tem que ser entregue, né? Levantou postos de visita, levantou as estradas e tal. Chegou no final, o cliente chega em você e fala o seguinte: cara,
terminou aí, você consegue ver a medida, você consegue ver a área desse quarteirão que você fez aqui para mim, eu estou precisando dele urgente. E você, puta, racha a cabeça de como que você vai fazer isso, você dá a resposta do seguinte: eu consigo fazer sim, só que eu tenho que ir no escritório, tenho que descarregar o meu equipamento, jogar no AutoCAD e puxar as linhas lá para mim poder te passar essa medida. Eu consigo fazer isso ainda hoje. O cara fala, ah, então beleza, pode ser. Só que, cara, o conhecimento básico é complicado, porque a gente acredita realmente que está certo, mas você consegue fazer isso lá em campo mesmo. E a gente vai fazer isso agora com esse método avançado. Tá? Eu voltei falando aqui para ficar claro o que acontece normalmente. E acontece isso. Já aconteceu muito comigo quando eu não sabia todo o conhecimento do Surface E, de levantar pasto e o cara saber, perguntar lá para mim na hora qual que é a medida do pasto. E eu tenho que voltar 200 km no meu escritório para poder passar a informação para ele que eu poderia ter passado lá na hora. Hoje em dia as coisas mudaram. Então vamos lá, vamos fazer isso. Ó. Então eu vou apagar de novo esses pontos e vamos trabalhar aqui no método, na quarta opção, que é o avançado aí, tá? Que, como eu falei, é a combinação aí dos fatores das configurações. Primeira coisa a fazer para melhorar o nosso levantamento é vir aqui em configuração de trabalho, opção, e ativar essa opção aqui, ó, usar tabela de códigos para a descrição. Aqui são várias opções, muitas opções, todas essas abas facilitam demais o nosso levantamento em campo. Isso daqui é primordial, as configurações, para a gente saber até onde a gente pode ir com o Surface E, com o nosso RTK, tá? Então usar tabela para códigos de descrição, tá ativa, vou clicar no verde, vou voltar aqui na aba levantamento, e vou clicar aqui em armazenagem de ponto. Agora, eu não vou mais usar o OneTouch, vou até desligar o OneTouch aqui, ó. Vou vir em aba ver, vou colocar nada aqui para ele ficar na descrição convencional. Vou clicar de novo aqui na configuração, vou clicar aqui no geral, vou ativar também pedir alturas e descrições. Ativa essas duas opções, olha que bacana. Agora nesse momento também a gente já viu na aula ao vivo 2, que é o que? A criação, o método avançado, por isso que eu falo que o método avançado é a combinação de vários fatores que nos auxiliam em campo. Então na aula 2, na aula ao vivo 2, a gente aprendeu a criar os códigos previamente. A gente pode utilizar essa biblioteca de códigos para qualquer função, qualquer ferramenta, qualquer serviço, qualquer obra que a gente for trabalhar. Então, um cara que tem um conhecimento avançado, você já tem essa capacidade de criar a sua descrição antes de ir para o campo. Porque você chega lá em campo, você consegue utilizar essas descrições automaticamente, sem precisar escrever nada em campo. Isso daí ajuda demais, porque você não precisa chegar lá, coletar um ponto e ter que escrever a coleta do ponto, ter que escrever a descrição. Você simplesmente, ó, então voltando lá, a gente trabalhou no método básico, agora a gente vai trabalhar no método avançado. Então vamos coletar um ponto aqui, ó. Vou clicar no verde, aquelas duas opções que a gente ativou permite abrir essa janela. Essa janela, olha só essa lista aqui embaixo. Ela tá o quê? Tá todas as nossas categorias de descrições. A gente pode filtrar essas categorias para rural ou cidade, isso tudo criado naquele autocódigos lá, e todos os códigos, desde aqueles que a gente criou lá em campo. Então a gente consegue analisar de uma forma rápida a lista de todas as descrições aqui. E o que facilita isso? Facilita que no autocódigo a gente pode configurar para que o ponto coletado tenha uma entidade de ponto ou de linha. E você vai entender exatamente o que significa o que é ponto, o que é linha. Utilizando aquele exemplo que eu te dei, o exemplo que eu te dei de que o cara queria que você passasse informação da área para ele. Vamos supor que a gente vai calcular futuramente, por mais que você não saiba que vai calcular essa área, você tem que fechar essa linha aqui, porque fechar no seguinte do que? É um quarteirão, você percebe que ele é fechado. Se você for fazer um desenho no AutoCAD, você vai fazer o que? Você vai ligar essas linhas, não vai? Para poder exportar para DWG, para poder entregar. E aqui, utilizando o autocódigo, utilizando o método avançado, aí você consegue ligar essas linhas automaticamente e no final dessa coleta de linha, você consegue pegar as informações na hora do tamanho da área. Vamos coletar esse ponto aqui. Então quando eu coleto o ponto, ele permite que eu acesse a lista de descrição, e eu criei uma descrição aqui de divisa, e essa descrição tem esse símbolozinho significando que ele é uma linha, tá? Uma linha, eu acho que ela é uma linha 2D, não é 3D, porque o 3D fica um Z. Deixa eu ver, não tem nenhum aqui com Z. Ele é uma linha 2D. Vou clicar aqui no verde, você vai ver, ó. Eu coletei um ponto de divisa. Aí vou continuar coletando aqui, vou acelerar o meu equipamento. Até aqui tudo bem, mas olha só a mágica que acontece depois que você utiliza o autocódigo. Vou coletar um próximo ponto aqui, olha só a mágica. Ó. Ele pergunta qual que é a descrição, você simplesmente coloca aqui no verde novamente. Olha aqui que legal.
A linha vai criando automaticamente. Só que pode ser que você já tenha visto isso, pode ser que você já tenha visto algum vídeo meu que eu ensino exatamente isso, mas espera aí que eu vou te mostrar um resultado que é mais legal ainda. Vou vir coletando o ponto, vou chegar no próximo quarteirão aqui. Vou coletar esse ponto aqui também, que é de divisa. Pode ser uma divisa de passo, pode ser esse quarteirão mesmo. A gente está coletando de uma forma brusca aqui, tá? Sem desenvolver essa curva aqui, porque ele faz uma curva bem legal, né? Está desenvolvida, mas o intuito é você entender aí a ferramenta, a utilidade. Então, tá percebendo que tá, automaticamente na sequência ele está criando a linha. Isso por causa dos autocódigos. Eu vou parar meu equipamento aqui nesse momento e eu vou voltar nesse botão aqui que eu falei que eu ia voltar nele, ó. Vou clicar aqui nele e a gente pode congelar. Percebe que tem aqui o nome do ponto, a cota e a descrição. Quando fica muito ponto, quando você tem muito ponto aqui, fica um emaranhado, fica até ruim de ver, ó, fica uma bagunça, tá vendo? E a gente tem a opção de clicar aqui, ó, e congelar todo mundo, ele vai sumir os pontos, vai ficar só o pontinho topográfico, que é um xizinho, facilitando aí nossa visualização, tá? Aqui você não vai conseguir enxergar a sequência, mas facilita muito a visualização e é muito mais demonstrável. Você pode chegar no seu cliente e mostrar, olha aqui que legal que eu acabei de fazer no seu levantamento. Então, entendeu? Aqui a gente consegue configurar, a gente configura as cores daqueles caras, a gente pode descongelar pode deixar, por exemplo, só o nome do ponto para visualizar a sequência, entendeu? Você pode manipular a visualização desses pontos aqui. Então, voltando aí à coleta de pontos avançado, a gente aprofundado também, né? Ou coletamos 1, 2, 3 e agora a gente chegou num ponto final que a gente sabe que ele é reto. Daqui a aqui você tem que ter essa consciência de que realmente é reto, porque a gente vai utilizar um código especial que é ativado aqui no Surface S. Esse código especial pode ser utilizado em qualquer versão. Então eu vou coletar esse ponto e utilizando a mesma descrição, eu simplesmente dou um espaço aqui, ó, e vou digitar CLO. Esse comando CLO eu vou escrever aqui, ó, eu vou apagar essas informações aqui, que agora você já está entendendo o que a gente está fazendo. Vou escrever aqui, ó, código especial. O CLO significa Close Figure. Close Figure. É fechamento de figura, né, na verdade. É que em inglês no Surface está assim, fechamento de figura. Eu apliquei o CLO porque eu sei que daquele ponto que eu iniciei, do ponto 1 até o ponto 3 é reto. Então eu vou clicar aqui no verde, olha a mágica, ó. Vou clicar aqui no verde, tá. Ele me deu a área automaticamente. Isso porque os meus pontos, minhas linhas estão com atributos de giz configurado. Ele me deu quem? A área, exatamente em metro quadrado. Então essa área, olha só, 5.732,217 metros quadrados. Isso aqui você pode passar para o cara lá na hora, para o seu gerente, para o seu chefe, para o seu cliente. Ele mostra até o perímetro dessa área. Isso você pode fazer com qualquer área que você quiser. Se essa linha não se fechar, se, por exemplo, você coletou uma cerca, ele vai calcular a área da mesma maneira, mas você vai considerar o perímetro, porque o perímetro é a distância percorrida daquela linha. Vamos fazer outro exemplo. Você viu que legal? Aí, olha a mágica que eu estava falando. Estou com o equipamento aqui, o CLO permitiu que essa figura fosse fechada automaticamente, utilizando apenas esse comando aqui, CLO. E esse CLO só consegue ser utilizado se a descrição tiver informação de linha.